Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Igreja Red. Que alegria para nós receber cada um de vocês nesse dia, nessa noite que é tão especial para nós. Hoje nós estamos aqui celebrando a Páscoa. A Páscoa é uma palavra que significa passagem. E que passagem é essa que estamos comemorando e celebrando aqui? Estamos comemorando a nossa passagem da morte para a vida. É isso que é Páscoa. E hoje é o domingo que nós conhecemos como Domingo da Ressurreição, o dia que Jesus Cristo, nosso Salvador, venceu a morte e provou ser de fato Deus. Por isso, não somente esse domingo é especial, mas cada domingo nós lembramos dessas últimas notícias a respeito da ressurreição de Jesus e como essa verdade transformou as nossas vidas e toda a realidade ao nosso redor. Hoje também estamos encerrando a nossa série de mensagens de Páscoa, série que se chamou Os 7 Passos da Cruz, que, como dissemos aqui, foi mais do que uma série de mensagens, mas foi um convite a uma jornada de transformação. Durante essa série nós olhamos com atenção para a crucificação. Nesse momento em que Jesus esteve preso ao madeiro durante 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde da sexta-feira, Jesus ali agonizou profundamente e vivenciou um sofrimento inimaginável e inigualável. E durante esse momento de 6 horas, com muita dificuldade de respirar e quanto mais de falar, Jesus ele pronunciou 7 frases curtas, mas de grande significado para nós. Nós temos dissecado cada uma dessas frases para, através delas, conhecer melhor a Deus e compreender a grandeza do seu amor. Nós começamos a nossa jornada pelo perdão, compreendendo que o nosso primeiro passo na jornada de conhecer a Deus e compreender seu amor é reconhecer que precisamos de perdão e nos tornarmos também instrumentos de perdão. Afinal de contas, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus está perdoando seus carrascos, Jesus está perdoando seus algozes, Jesus está perdoando aqueles que cometem essa atrocidade contra Ele, que é o autor da vida. Jesus perdoa eles. Nosso Deus é um Deus que morreu amando os seus inimigos. E nós somos desafiados a amar e perdoar como Ele. Depois, no nosso segundo passo da jornada, nós descobrimos a salvação. Quando Jesus disse àquele ladrão na cruz: eu lhe asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje, Jesus estava no paraíso naquele dia com o ladrão. E nós descobrimos que o céu não é um lugar para pessoas boas. Isso é um absurdo, não é? Isso é chocante. Nós descobrimos que o céu, na verdade, é um lugar para pessoas perdoadas. É um lugar para pessoas arrependidas. Nosso terceiro passo nessa jornada foi o passo do amor. Quando nós conhecemos a Deus, somos perdoados e somos salvos, nós somos inseridos numa nova família. Ali nós olhamos para essa expressão de Jesus na cruz, quando ele disse: mulher, este é seu filho. E ao discípulo João ele disse: esta é a sua mãe. Jesus olha além da sua dor, ele percebe a dor da sua mãe, que sofre com a morte do filho, e ele garante que ela não ficará desamparada quando ele morrer, ela estará acolhida, suprida. João, seu discípulo, vai cuidar dela. E ali nós temos um vislumbre de uma nova comunidade espiritual que está nascendo, onde nós encontramos muitos pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs. Jesus começa a nos dar ali um vislumbre desse grande projeto de Deus chamado igreja. Depois nós tivemos na nossa jornada o quarto passo, que foi o mais chocante de todos: o abandono. Quando Jesus experimentou o ápice do seu sofrimento, o auge, quando ele declarou: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi temporariamente abandonado pelo Pai. Por quê? Porque o nosso Deus é santo, santo, santo. E Jesus Cristo se tornou pecado. Deus não pode habitar no pecado. Então o céu virou as costas para Jesus. Todas essas mensagens estão no YouTube, você pode descobrir mais profundamente sobre a nossa fé,
através de cada um desses passos. O quinto passo, semana passada, nós falamos sobre a humanidade, quando Jesus na cruz disse: tenho sede. Nós descobrimos que Jesus era 100% humano e 100% Deus. E por último passo, nós hoje daremos o sexto passo. Mas talvez você diz: Tiago, mas são 7 passos. Pois é, a gente vai encurtar a jornada, tá? Porque esse é o último domingo. Então nós vamos dar 2 passos hoje. Nesse último passo, nós vamos olhar para 2 frases de Jesus que representam a vitória. Esse é o final de toda essa jornada. Essa jornada termina com vitória. E essas foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Ele disse: está consumado. João 19:30. E ele disse também em Lucas 26, Lucas 24, 3, 46, ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. O que significa está consumado? Deixa eu te convidar a olhar para esse versículo com mais atenção. O texto diz: depois de prová-la o quê? Jesus estava com sede, então ele pediu, ele disse: tenho sede, e os soldados então deram a ele aquela bebida chamada posca, que era uma bebida muito comum, comum entre os soldados. Era uma espécie de vinho que estava envelhecido, que já era um vinho ruim, se tornava uma espécie de vinagre azedo. E então colocaram na ponta de um caniço de sopo e molharam os lábios de Jesus. E eu gosto de imaginar que Jesus disse: tenho sede, e prepararam ele com aquele líquido para que ele estivesse pronto para declarar a frase mais importante de toda a crucificação. Sabe qual é a frase mais importante de toda a crucificação? Está consumado. Esse é o brado de vitória de Jesus na cruz. Então logo depois disso diz que ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Agora, o que significa estar consumado? No grego, aqui Jesus disse apenas uma palavra. Está consumado no grego é apenas tetelestai. Tetelestai. E essa era uma palavra extremamente comum naquela cultura. Até hoje, os arqueólogos encontram restos de papiros, por exemplo, de comerciantes ou de contadores, em que suas notas e recibos de pagamento, eles carimbavam, eles escreviam tetelestai. E significava está pago, foi pago. Eu lembro que no passado, quando eu trabalhava no comércio da minha família, sempre na nota, depois do pagamento, ia um carimbo escrito pago. E tetelestai, no comércio daquela época, significava exatamente isso, pago. Mas os juízes também usavam a expressão tetelestai para declarar que um prisioneiro estava liberto depois de cumprir a sua pena. Era colocado na pena dele, na sentença dele, tetelestai, está livre. Os pintores, os artistas usavam a palavra tetelestai naquela cultura. Quando terminavam as suas obras, eles escreviam tetelestai, estava completa a obra. Os sacerdotes na cultura judaica, quando eles faziam todo aquele processo, o ritual de purificação, e o sacrifício era oferecido a Deus, ao final do sacrifício eles declaravam tetelestai, está consumado o sacrifício. Então todos entenderam a palavra que Jesus disse, mas poucos entenderam, ou talvez ninguém entendeu o significado do que Jesus estava dizendo. Jesus disse: acabou. Jesus estava dizendo: acabou. E talvez os romanos e soldados que estavam ali olharam para aquilo e falaram assim, concordaram com Jesus, falou: acabou, graças a Deus, porque a gente não aguentava mais ficar aqui esperando vocês, agora nós podemos tirar os corpos e podemos ir para casa. Talvez os líderes religiosos ouviram aquilo e pensaram assim: realmente acabou. Acabou essa bagunça que Jesus estava gerando entre nós, essa confusão, quando o povo deixou de seguir os mestres da lei e os fariseus, se voltaram contra eles e começaram a seguir Jesus. Acabou, nós acabamos com esse bagunceiro. Talvez pro diabo que estava ali ouvindo aquela mensagem de Jesus na cruz, talvez ele entendeu: é isso, acabou, eu venci.
Talvez os discípulos, quando ouviram aquilo, aqueles que ali estavam, entenderam que Jesus estava dizendo assim: olha, acabou. Porque eles tinham tantos planos, eles tinham tantos sonhos com Jesus, tantas coisas ainda por fazer e por realizar, e agora Jesus está dizendo: acabou. Tudo acabou. Cada um talvez compreendeu essa frase de uma maneira diferente. Mas hoje eu gostaria de te ajudar a entender o que de fato Jesus está dizendo. Ele não estava dizendo: estou acabado. Ele estava dizendo: eu acabei, ou seja, eu completei a obra que Deus me deu para realizar. Veja, Jesus veio ao mundo por uma razão. Ele tinha uma missão específica. A missão dele era morrer. Então o que ele está bradando na cruz? Ele está dizendo: eu cumpri, eu realizei a minha missão, eu terminei aquilo que foi proposto para mim. Era muito comum naquela época, um servo, ele recebia uma tarefa. Então quando ele terminava a sua tarefa, ele se voltava para o seu mestre e ele dizia: tetelestai. Jesus está aqui dizendo: eu terminei, eu completei a obra que o Pai me deu a realizar. A pergunta que surge é: o que Jesus terminou na cruz? O que Jesus acabou na cruz? O que Jesus completou na cruz? E sabe, compreender isso é essencial para a nossa fé cristã. Nossa fé cristã está fundamentada na compreensão da obra que Jesus realizou na cruz, completando essa obra que Deus deu a ele a realizar. E eu quero explicar para você o que Jesus completou na cruz através de 6 verdades, 6 coisas que Jesus fez na cruz por nós. A primeira: na cruz Jesus cumpriu o que Deus havia prometido. 2 Coríntios 1:20 diz: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Veja, no Antigo Testamento haviam inúmeras profecias, cerca de 380 profecias a respeito da vinda do Messias, onde ali nessas profecias eram colocadas características e detalhes de como reconhecer o Messias. Existiam no Antigo Testamento também inúmeras promessas de Deus a seu povo, de que ele enviaria o Messias, que ele enviaria o escolhido, que ele enviaria um Salvador que nos libertaria. Então, o que Jesus está fazendo na cruz é simplesmente cumprir tudo aquilo que Deus havia prometido. O texto diz: todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Todas as promessas de Deus dependiam de um sacrifício, não da tua parte. Cristo é o sacrifício. Cristo completou a obra. E você hoje pode desfrutar das bênçãos e das promessas que Deus deixou em sua palavra por conta daquilo que Cristo fez por nós. Nós cantamos aqui, não foi? O que Ele fez, o que Ele fez, Ele fez, Ele cumpriu. E todas as promessas hoje de Deus para as nossas vidas estão disponíveis por meio de um relacionamento com Cristo Jesus. A segunda verdade é que na cruz Jesus satisfez o que a justiça de Deus exigia. E veja, esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas perguntam assim: mas Tiago, por que Deus não podia simplesmente perdoar o erro de Adão e Eva? Por que Ele não podia simplesmente fechar os olhos e dar uma anistia para Adão e Eva e falar assim: ah, tudo bem, todo mundo erra, né? E dar um tapinha nas costas, varrer a sujeira para baixo do tapete e falar assim: ó, vou fazer de conta que eu não vi, segue aí. Por que Deus não agiu assim? Sabe, a compreensão da necessidade que Deus tinha de enviar Jesus para morrer na cruz é essencial para a nossa fé cristã. Toda a nossa fé cristã está fundamentada nessa explicação da justificação, dessa substituição de Cristo assumir o nosso lugar em nossa condenação. Porque veja, o nosso Deus é um Deus justo.
e um Deus santo. E por ser santo e justo, Ele precisa punir o pecado. O nosso Deus não é um Deus que pode permitir a impunidade. Deus não pode, por seu caráter justo e santo, permitir a injustiça. Veja, nós ficamos tão frustrados com o fato de vivermos em um país de impunidade, não? A injustiça nos consome. E o fato de não termos um sistema de justiça que funciona e que pune os maus, causa um mundo, um país caótico. Nós não vivemos num país caótico, onde já não nos resta mais esperança. Então entenda, imagine se o Deus Criador não punisse o mal. Nós viveríamos num mundo completamente caótico, sem esperança nenhuma. E Deus simplesmente não poderia fazer isso, porque no seu caráter Ele é intrinsecamente justo e santo, santo, santo. Então, a única forma que Deus tinha de nos perdoar eram duas: ou Ele nos matava, esse é o preço do nosso erro, do nosso pecado, ou Ele morria em nosso lugar, assumindo a nossa condenação. Porque veja, o nosso Deus, sendo santo e justo, Ele tem leis que regem a existência humana. E veja o que diz Romanos 8,3: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Deus estabeleceu leis para regulamentar o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que faz mal. Então Ele cria, por exemplo, os 10 mandamentos como um medidor de bondade, para mostrar se nós somos maus ou se nós somos bons, mostrar o que é um ato bom e o que é um ato mau. E a grande questão é que não há um ser humano na terra que foi capaz de cumprir, não foi capaz de realizar a lei, porque nós somos fracos em nossa natureza humana, nós somos pecadores, nós carregamos dentro de nós o pecado, que é um vírus que nos foi herdado por meio dos nossos descendentes Adão e Eva. Através da sua desobediência a Deus, o pecado entrou no mundo, e através do pecado, a morte. E nós simplesmente não conseguimos cumprir a lei de Deus. E Tiago capítulo 2 diz que se alguém descumprir uma das leis, é culpado de descumprir toda a lei. Ou seja, a lei que regulamenta a existência mostra que nós somos maus e nós precisamos ser punidos. Essa é a verdade. Deus só tinha duas opções: ou Ele nos punia com a morte, ou Ele assumia a punição. Sabe o que Ele decidiu? O texto diz: por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. A lei não podia salvar, assumir a própria punição. Então Ele sacrificou o próprio Filho dele, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana. Porque Ele enviou Jesus na semelhança humana? Porque Jesus precisava viver como homem e experimentar e passar, enfrentar todas as tentações humanas, porém sem pecado. Então Ele se tornou o único homem na história que cumpriu a lei e era justo. Jesus é justo, Ele é bom, Ele cumpriu a lei de Deus. Então Ele, sendo justo, pode pagar o preço pelos injustos. E foi por isso que Ele foi oferecido como sacrifício por nosso pecado. Agora deixa eu te mostrar isso de outra forma. Nós vivemos em um universo que é regido por leis extremamente exatas, que trazem ordem a tudo que existe. Por exemplo, nesse universo regido por leis universais, existem as leis da física, existem as leis da química, existem as leis da biologia, existem as leis da matemática, existem leis espirituais também, existem leis morais. Todas essas leis são importantes e regulamentam a ordem no universo. Agora, dentre todas essas leis, olha que interessante algo que o Stephen Hawking disse sobre isso. Quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário. Ou seja, o universo ele não acontece assim
por vontade própria. Não, o universo ele obedece a leis bem definidas que regulam diferentes áreas. O universo se submete a leis universais que foram estabelecidas. Stephen Hawking, isso é consenso na ciência. E ele diz: o que causa maior impressão é a ordem. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado, ele é controlado por leis racionais, leis inteligentes. A pergunta é: quem está por trás dessas leis? Um Deus justo, santo, glorioso, que estabeleceu ordem. Dentre todas essas leis, existe uma lei que é talvez uma das mais fundamentais. Todas são fundamentais, mas essa, se houvesse qualquer desequilíbrio nessa lei da gravidade universal, a existência humana e o planeta Terra simplesmente não existiria, ele explodiria. Então, John Newton, ele descobriu essa lei da gravidade, ele desenvolveu isso, percebendo isso no sítio dele, em um momento, uma história que nós conhecemos como aquele momento em que a maçã caiu, e ali ele começou a desenvolver esse pensamento a respeito da gravidade, e essa é a forma, essa é a equação que explica a gravidade. Eu adoraria gastar um tempo explicando essa equação para vocês, ok? Mas esse não é o nosso objetivo aqui. E eu não sei se você sabe disso, mas se a lei da gravidade não fosse perfeita em cada um dos seus elementos, nós simplesmente seríamos esmagados, nós implodiríamos. O universo não existe, a nossa galáxia não poderia existir, o Sol não existiria por conta da própria gravidade. Tudo depende dessa lei da gravidade. E aí eu te questiono, essa lei da gravidade é uma coincidência absurda, não é? Uma coincidência absurda, que depois de uma explosão do Big Bang, que surgiu ali uma ameba, e aí surgiu um planeta que tem uma lei da gravidade que funciona perfeitamente, que garante a vida, e não há isso em nenhum outro planeta. E eu te pergunto, você acredita mesmo que é uma coincidência? Ou existe alguém por trás de tudo isso garantindo a nossa existência? Pois bem, eu quero te dizer que esse alguém que está por trás de uma lei perfeita, tão maravilhosa e racional, que garante a nossa existência, esse alguém, ele criou uma outra lei da qual a nossa vida depende. Sabe qual é a lei? É um outro momento na história, quando Adão e Eva comeram aquele fruto, eles quebraram a lei mais fundamental do universo. Por quê? Porque o nosso Deus é santo, 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 e Ele não pode conviver na presença do pecado. Então, quando Adão e Eva comeram aquele fruto, Deus avisou eles dizendo: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão conhecedores não somente do bem, mas também agora do mal, e vocês certamente morrerão. Nós vamos ser consumidos porque é impossível viver diante de um Deus que é santo, santo, santo. A sua santidade vai nos consumir. Então o pecado trouxe separação, e o pecado entrou no mundo e trouxe inúmeras consequências, não somente para a nossa vida e nossos relacionamentos, mas trouxe consequências cósmicas. A Bíblia diz em Romanos que toda a natureza geme por conta do pecado. Toda a natureza geme como em dores de parto, ou seja, o universo inteiro foi afetado pelo nosso pecado. Nós quebramos uma lei fundamental, e isso trouxe um prejuízo infinito ao Deus Criador. Veja o que diz o texto: o resultado do pecado é a morte. Nós seremos exterminados, porque nós quebramos a lei, nós ofendemos a um Deus que é infinitamente santo e justo. Quais são as consequências cósmicas? Nós recebemos notícias nos jornais todos os dias, e nós ficamos nos questionando: o que está acontecendo? Coronavírus,
tsunami, desequilíbrio ambiental, colapso ambiental, calor demais, aquecimento global, guerras para todos os lados, fome de outro lado. Que desequilíbrio é esse? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? A natureza está gemendo. O mundo aguarda também a sua redenção, porque tudo isso foi afetado pelo pecado, são consequências cósmicas. Mas de todas as consequências, talvez a mais danosa foi entre a nossa relação com Deus. E para explicar essa consequência, eu quero usar esse quadro que foi pintado por Michelangelo, que se chama Criação de Adão. Aqui Adão representado por esse homem, e esse é o nosso Deus. E veja, Michelangelo, ele tenta transmitir uma ideia aqui nessa pintura sobre o livre-arbítrio. Deus, repare, ele tem o dedo esticado na direção de Adão. E Adão, porém, não tem vontade. Tudo que ele precisa fazer, se ele quiser se conectar com Deus, é esticar o dedo. Essa é a visão de Michelangelo, de que o homem está tão próximo de Deus e pode buscá-lo se assim quiser. Mas Michelangelo está errado. A pintura de Michelangelo está incorreta. Sabe por quê? Porque por conta do pecado, ainda que o homem estique o dedo, ele não é capaz de encontrar a Deus. Porque nosso Deus é santo, 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 e o pecado criou uma barreira, um abismo intransponível nessa relação. Portanto, como diz Isaías 59:2, foram suas maldades que os separaram de Deus. Como eu disse, o nosso Deus, ele é santo, santo, santo. Quando Isaías, ele teve uma visão a respeito da presença de Deus, ele entrou na presença de Deus e ele percebeu que Deus estava no trono, havia uma luz gloriosa, e os anjos, eles tinham 6 asas, e com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles tapavam seus olhos, e com 2 asas eles tapavam suas pernas, e eles cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo. E diz que todo o chão e a terra estremecia quando os anjos declaravam: Santo, Santo, Santo. Agora, imagine a santidade de Deus como se ela fosse a luz solar. Qualquer objeto que se aproxime do sol será consumido. Da mesma forma, qualquer coisa que se aproxime de Deus contendo o mal, porque Deus é santo, 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 isso será consumido. Não há como habitar a presença de Deus com pecado. Não há como nos aproximarmos de Deus com pecado. Nós seremos consumidos. O salário do pecado é a morte. Essa relação se tornou impossível, porque Deus é santo, 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 e nós somos pecadores. Como resolver isso? Sabe como Deus resolveu isso temporariamente? Deus criou um sistema. O Antigo Testamento inteiro é Deus apresentando esse sistema através de um povo, que é o povo de Israel. E ali havia o templo, o sacerdote e o cordeiro. Mas esse sistema é temporário, e ele aponta para uma realidade que está por vir, algo que Deus vai fazer. Deus está mostrando ao mundo que Ele está por fazer algo. E o que existia? Existia o templo, e existia o sacerdote e o sacrifício do cordeiro. E muitas vezes as pessoas olham para esse sistema religioso do Antigo Testamento e falam assim: eu não entendo nada. E eu vou te explicar agora. Entenda, Deus é santo, santo, santo. Ele não pode habitar onde há pecado. Então o que Deus fez? Deus criou o templo, o tabernáculo, com uma separação. E havia um véu gigante e grosso que separava o ambiente onde os sacerdotes podiam ir da presença de Deus. Havia um lugar dentro do templo chamado de Santo dos Santos, ou seja, o lugar santíssimo. Era onde Deus estava, porque Deus, Ele nos criou porque Ele quer se relacionar conosco. Deus queria se relacionar com o seu povo, mas a única maneira dele fazer isso, sem consumir aquele bando de pecadores, era criando um sistema. E Ele criou um sistema onde Ele estava separado, e ali Ele podia se relacionar com o seu povo, e essa relação acontecia através de um intermediário.
Um intermediário, que era o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, no dia mais sagrado do ano. Ele oferecia um cordeiro sagrado, sem mácula, sem defeito, sem pecado, sem mancha. Ele fazia aquele ritual de purificação, e ele adentrava o lugar santíssimo e oferecia o sacrifício, e ele declarava: Tetelestai. E através disso, Deus perdoava o pecado do povo, e assim Deus podia se relacionar com aquele povo por meio desse sistema temporário. Porém, tudo isso nada mais era do que um anúncio, um prenúncio do que Deus estava por fazer. Na verdade, todos aqueles cordeiros e até mesmo aqueles sacerdotes apontavam apenas para um homem: Jesus. Na verdade, Jesus é o intermediário dessa nossa relação com Deus. Deus escolheu seu Filho para ser o sumo sacerdote, para ser o próprio sacrifício, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Cristo veio ao mundo, Ele veio para morrer naquela cruz. Essa era a missão dele. Por isso Ele disse: está completo, eu fiz. Porque Jesus Cristo adentrou na terra, e Ele subiu naquela montanha, e Ele ofereceu um sacrifício perfeito, um sacrifício completo, um sacrifício eterno. Todos os sacrifícios apontavam na verdade para Ele. Todos os cordeiros e sacrifícios e o templo, tudo isso era um sistema temporário, uma sombra que apontava para uma realidade, a realidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo e pagou o preço pelos nossos pecados. E agora nós não precisamos mais daquele sistema temporário. Nós não precisamos mais de sacerdotes, nós não precisamos mais de intermediários, nós não precisamos mais de ninguém intermediando a nossa relação com Deus, porque Cristo pagou o preço, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas ainda muita gente insiste em permanecer no sistema antigo. Mas o que eu quero te dizer é que o sistema antigo não funciona mais. Ele era só uma sombra que apontava para Cristo Jesus. Portanto, em terceiro lugar, é isso que Jesus fez. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele pagou o preço, Ele assumiu a condenação em nosso lugar. Terceiro lugar, Colossenses 2,14 diz: Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Ele cancelou o registro de acusações. Ele cancelou o registro de dívida que nós tínhamos. E Ele fez o quê? Removendo e pregando na cruz. Como diz o Tim Keller, em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. Se, por exemplo, você construiu o muro da tua casa linda, você construiu ela com muito suor, com muito trabalho, com muito carinho, e um dia uma pessoa desgovernada e desatenta, ela atravessa o muro da tua casa e destrói teu muro e tua casa com o carro dela. Um prejuízo gigante. A minha pergunta é: quem paga? Você vai dizer: quem paga é aquele que cometeu o ato. Quem paga é o culpado. Pois é, eu e você somos os culpados que ofenderam a um Deus santo, 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 que cometeram um crime contra o Deus que é infinitamente poderoso, o Deus Criador. Fomos nós quem causamos esse dano infinito. Nós temos uma dívida impagável com Deus. Nós somos culpados. Sabe o que Cristo fez na cruz? Ele pagou a nossa dívida. Ele assumiu o preço. Ele assumiu a nossa condenação. E Ele agora então declara, dizendo que nós fomos justificados. Nós somos declarados justos. Nós somos declarados inocentes. Nós somos inocentados. Ele assumiu o custo. O que Jesus está declarando na cruz é que Ele venceu
o pecado e a morte. Na cruz, Jesus derrotou o poder do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2 diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós nascemos condenados, mas aqueles que agora creem em Jesus, eles foram justificados, eles foram declarados justos, inocentes. Não há mais condenação. Não há mais nenhuma dívida sua para com Deus. Cristo pagou, Cristo completou, Ele fez o que tinha que ser feito. Você não deve mais nada para Deus. Não há mais condenação. Pois em Cristo Jesus, agora a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. E mais do que nos declarar justos, Ele agora derrama sobre nossas vidas o seu Espírito, que é a presença de Deus vivendo em nós. Deus que é santo, 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 não pode habitar onde há o mal. Mas agora Deus pode habitar na minha vida, porque eu fui declarado justo, porque o sangue de Jesus cobriu o meu pecado, o sangue de Jesus lavou os meus pecados, purificou a minha vida, Ele me deu novas vestes, então Ele agora pode habitar em mim. Porque eu não tenho poder para vencer o pecado é muito maior do que a minha capacidade de vencê-lo. O pecado gerou escravidão, nós nos tornamos escravos do pecado. É por isso que nós lutamos e não conseguimos sair do lugar. É por isso que nós andamos e nós nos ferimos onde nós estamos, onde nós vamos. Nós somos pecadores, mas agora o Espírito de Deus veio habitar em nós para nos possibilitar a vitória sobre o pecado. Não somos mais escravos do pecado, nós somos filhos de Deus, nós somos libertos. Nós podemos viver uma nova vida. Você não está condenado a ser o que você fez. Sim, o teu pecado foi grave, você ofendeu a Deus, você destruiu sua vida e a vida das pessoas ao teu redor, mas o pecado já não define mais quem você é. Você agora é definido pelo que Cristo fez na sua vida, e o Espírito dele declara que você é um filho amado de Deus, e Ele quer fazer novas todas as coisas na tua vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ele está agora restaurando todas as coisas. O pecado destruiu o mundo e destruiu as nossas vidas, mas com seu Espírito Ele está reconstruindo a minha vida, a minha identidade, e me tornando mais parecido com Cristo. E a Bíblia diz que até o último dia Ele fará novas todas as coisas. Esse mundo está condenado, esse mundo vai acabar, mas a boa notícia é que há um outro mundo infinitamente melhor, onde o mal não entrará, onde a morte não reinará, onde não haverá injustiça, onde não haverá dor. É um mundo perfeito, na presença de um Deus perfeito e amoroso. E esse Deus já reina em nossas vidas hoje, já governa, nos ajudando a vencer o pecado. E mais do que vencer o pecado, Ele nos traz a garantia de que nós vencemos a morte. A morte é uma força poderosa, mas através do que Ele fez na cruz, Ele garante que a morte não é mais a última palavra. A morte não é mais o fim para nós que cremos em Cristo Jesus. A morte para o cristão é apenas uma porta para uma outra vida infinitamente melhor. A morte nada mais é do que a passagem por uma vida abundante, uma vida eterna. Essa é a nossa certeza, é isso que nos enche de esperança, é isso que nos faz vencer o medo da morte e lidar com a morte de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente. Eu nunca esqueço quando eu estava nos últimos segundos de vida do meu pai naquele quarto de UTI. Era Covid, não podia entrar ninguém, e os médicos permitiram que eu vestisse uma roupa especial e disseram: Tiago, vá se despedir do seu pai. E então eu fui até aquele quarto e eu vi aqueles aparelhos, e meu pai quase não tinha mais respiração.
E eu fiquei ouvindo aquele barulho dos aparelhos, e eu vi meu pai morrendo. E foi naquele momento que eu declarei as promessas de Deus. Eu declarei 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? No momento mais triste da minha vida, que até ali, eu pude sorrir diante da morte e declarar a esperança viva que eu tenho de que aquele não é o fim. E eu pude dizer ao meu pai: até breve. Pai, curte esse momento, porque todos nós nos encontraremos em breve na presença do nosso Senhor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Através daquilo que Cristo fez, a morte não é mais a última palavra. Nós temos uma promessa de vida eterna, uma vida muito maior que essa vida, uma vida muito melhor do que essa vida, uma vida na presença de Deus, tudo que nós sempre ansiamos. Foi isso que Jesus fez na cruz. Na cruz, Jesus destruiu o poder do diabo sobre nós. Diz o texto de Colossenses 2,15: desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Você já ouviu esse papo assim de que você precisa passar por uma sessão de libertação? Você já ouviu esse papo de maldição hereditária? Pois eu vou te dizer que é a maior baboseira que já falaram na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, na sua obra na cruz, destruiu o poder do diabo sobre nós. Jesus Cristo destruiu qualquer maldição que possa haver sobre a tua vida, e Ele derrama agora o seu amor e as suas bênçãos sobre a sua vida. Você não precisa passar por processo de libertação, você só precisa se render aos pés da cruz e reconhecer que Ele, através da sua obra, desarmou, Ele tirou as armas das autoridades espirituais. Eles não têm mais poder sobre a tua vida. O poder sobre a tua vida está em Cristo Jesus. Ele é Senhor da tua vida. E mais do que isso, mais do que desarmá-los, sabe o que Ele fez? Ele os envergonhou publicamente. Jesus na cruz está rindo da cara do diabo. Há um texto lá em Gênesis 3,15 que nos mostra o que Jesus está completando. É a primeira profecia a respeito de Cristo. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus começa a compartilhar com eles as consequências do pecado na vida da mulher, na humanidade e na serpente. Ele fala para a serpente, o inimigo, o diabo, ele diz o que vai acontecer. E então ele diz: ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A ferida que a serpente, o diabo, fez em Cristo foi uma ferida no calcanhar, mas o Cordeiro de Deus feriu a cabeça, pisou na cabeça e destruiu o poder do diabo sobre nossas vidas. Aqueles que creem em Cristo agora não são mais filhos das trevas, são filhos de Deus. Como diz Colossenses 1,13: Ele nos trouxe do império das trevas, nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não vivemos mais debaixo de trevas, nós agora estamos sob os cuidados desse Pai amoroso e poderoso. E por último, na cruz Jesus abriu um novo caminho para Deus. Hebreus 10:20 diz: por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo.
Jesus Cristo, na sua obra da cruz, no momento em que Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado no templo, de cima a baixo. Aquele véu era grosso, e sabe o que isso significa? Que já não há mais separação entre os homens e Deus. Agora, por meio de Cristo Jesus, um novo caminho foi aberto, e eu e você podemos ter um relacionamento com Deus. Tudo que Ele fez na cruz foi para se relacionar conosco, porque Ele quer nos trazer de volta para Ele. Nós somos criados para Ele, e agora você pode novamente viver para Ele, viver com Ele, por meio do que Cristo fez. Ele abriu um novo caminho. Você não precisa de outros caminhos. Já ouviu esse negócio que todos os caminhos levam a Deus? É mentira, é engano do diabo. Só há um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único intermediário entre o nosso relacionamento com Deus. Ele é o caminho. Portanto, como disse Josemar Bessa, minha salvação está em cada gota do sangue de Cristo e em nenhuma gota do meu suor. Eu não fiz nada, você não fez nada. Essa é a mensagem da graça. É graça. Nós recebemos de graça. Para Deus custou um alto preço, mas nós recebemos de graça. Ele assumiu a nossa condenação. Ele satisfez o que a justiça de Deus exigia. Ele destruiu o poder do pecado e da morte. Ele destruiu o poder do diabo sobre nós, e Ele abriu um novo caminho para Deus. Todas as religiões, elas falam aquilo que você faz para merecer a salvação. Você precisa fazer isso, você precisa praticar isso, você precisa rezar tantos isso, tantos aquilo. Você não precisa de mais nada. Sabe por quê? Jesus Cristo, e é isso que o cristianismo prega. O cristianismo não é sobre o que você faz para merecer a salvação. O cristianismo é sobre aquilo que foi feito por Cristo na cruz. E Ele disse: está consumado. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e toda a nossa fé e nossa vida está fundamentada na sua obra na cruz. Ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno. Que Deus maravilhoso é esse, o que Ele fez por nós. Sabe que depois de bradar está consumado, Lucas 23:46 diz que então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras Ele deu o último suspiro. Está consumado, está feito. E havia um homem, diz o versículo seguinte, que estava ali. O versículo 47 diz que um oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido. Ele viu tudo aquilo. Ele viu que a terra estremeceu. Ele viu que tudo se tornou escuridão. Ele viu aquele movimento. Ele viu que algo estava acontecendo no universo. Então ele disse: sem dúvida este homem era inocente. Ele não tinha culpa. E o que ele fez? O texto diz que ele adorou a Deus. A palavra aqui significa literalmente que ele deu glórias a Deus. Ele glorificou a Deus na vida dele naquele momento, diante do que ele viu. Essa foi a reação dele. A reação dele foi adorar a Deus. Essa é a atitude correta diante da cruz. Nós ficamos maravilhados e nós queremos adorar a Deus e nos render a Ele, glorificando a Ele em nossas vidas por quem Ele é e pelo que Ele fez. Mas existiram pessoas que saíram dali com uma atitude diferente. Versículo 48 diz: e quando toda a multidão que tinha ido assistir a crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Sabe que diante da cruz houveram reações diferentes. Os soldados ficaram felizes porque tinha terminado aquele momento. Podiam ser momentos agonizantes de horas e dias que se estendiam. Eles puderam finalmente tirar o corpo de Jesus. Os judeus estavam contentes porque tinha acabado aquela baderna, aquele movimento que havia começado. Haviam pessoas tristes que achavam que tudo tinha acabado, como os discípulos. Há uma pintura de Edvard Munch que foi realizada no ano de 1900, chamada Gólgota.
Gólgota é a montanha onde Jesus foi crucificado, significa caveira. E ele descreveu esse momento da crucificação de uma maneira muito interessante de acordo com esse texto. Ele mostra que há uma multidão ao redor da cruz. E assim como há diferentes pessoas ao redor da cruz, há também diferentes reações à cruz. Algumas pessoas estão olhando para a cruz e estão entristecidas, estão contritas. Outras pessoas olham para a cruz e levantam os braços acusando e dizendo: mas você não se dizia ser o próprio Deus? Por que você não desceu da cruz e não mostrou o seu poder? Haviam pessoas zombando dele. Haviam pessoas que estavam sorrindo. Pessoas que estavam felizes porque finalmente eles tinham acabado com Jesus. Ou seja, existem reações diferentes à cruz de Jesus. Mas nessa pintura existe um personagem central. E esse personagem central é conhecido como o olhar do Gólgota. É esse aqui. Esse homem, ele está fitando a cada um dos espectadores, a cada um que olha para a pintura. Ele está olhando para você, ele está olhando para mim. E como que Edvard está dizendo o seguinte: qual será a sua reação diante da cruz? Qual será a tua reação? Qual será a tua resposta? Diante da cruz nós não podemos permanecer indiferentes. A indiferença já é uma resposta. A indiferença é rejeição. Diante da cruz, ou nós nos rendemos em adoração, ou nós nos afastamos em rejeição. Qual será a tua reação? E sabe, hoje quando você entrou na nossa igreja, você provavelmente recebeu esse cálice, onde nós temos aqui o pão e o suco de uva que representam o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. E nós não vamos celebrar isso agora, nós vamos celebrar daqui a pouco, mas eu quero te convidar nesse momento a tomar uma decisão. Entenda, esse cálice é lindo, talvez você tirou uma foto, mas para nós ele é mais do que lindo, ele tem um significado profundo. Ele representa a obra de Jesus na cruz. E esse momento é tão importante, tão fundamental na nossa fé, porque através da participação da ceia, nós declaramos a nossa fé. Nós declaramos que cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador de nossas vidas. E foi por isso que Jesus instituiu a ceia, como uma maneira de nós declararmos e celebrarmos isso, esse amor que foi derramado sobre nossas vidas, esse amor que estabelece uma nova maneira de se relacionar entre nós. A nossa fé é verdadeira porque Jesus não somente morreu naquela cruz, mas a Bíblia mostra e traz inúmeras testemunhas disso, de que o nosso Jesus ressuscitou. Então, de fato, Ele era quem Ele disse ser. Ele é Deus. Ele venceu a morte. E essas são as últimas notícias a respeito da sua alma. São notícias de vida. São notícias de esperança. Uma esperança viva de um Deus vivo, um Deus que ressuscitou, um Deus que venceu a morte. E essa notícia são as últimas notícias até hoje. Há 2000 anos depois, essas notícias estão ecoando. A notícia da ressurreição, a notícia da vitória. O nosso Deus é vitorioso. E nós somos mais do que vencedores, mais que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Jesus disse aos seus discípulos, João 16:33, Ele disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a certeza que nós precisamos carregar cada dia das nossas vidas. Ele venceu, e se Ele venceu, Ele garante que todos nós um dia estaremos com Ele. Nossas vidas estão seguras em Suas mãos. Nós agora pertencemos a Ele. Não importa o que aconteça, nós temos uma esperança viva, um Deus que ressuscitou. Mas sabe, olha que interessante que naquele domingo de Páscoa, no dia da ressurreição, as maiores notícias do universo, existiam dois homens que estavam desanimados.
Naquele mesmo dia, no domingo, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Veja, Jerusalém nesse momento é o palco da história. Todo o universo, toda a criação se volta para Jerusalém. Todos os anjos estão atentos para esse momento importante, glorificando e adorando e cantando como um coral a Deus. Mas aqueles 2 discípulos desatualizados, por não saberem a respeito da ressurreição, ou por não terem compreendido de fato quem Cristo é, eles estão desanimados, e eles estão indo embora no dia da vitória. E sabe, eu amo essa história, porque essa história é sobre mim e você. Jesus, ele venceu a morte. Jesus disse que ele venceu o mundo. Jesus disse que não há mais o que temer, que ele nunca nos deixará. Mas ainda assim há pessoas aqui hoje desanimadas, há pessoas aqui desacreditadas, há pessoas aqui que já pensaram em desistir, como esses homens desistiram. Eles estão indo embora. Talvez você está indo embora. Mas é nesse momento que Jesus se aproxima deles para lembrar, para atualizá-los das últimas notícias. Diz o texto que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a andar com eles. Isso não é incrível? Porque quando nós vivemos momentos assim, Deus se aproxima de nós, Deus toma a iniciativa e vem ao nosso encontro para nos encorajar e para nos lembrar quem Ele é e o que Ele fez. Então eles começaram a conversar, mas diz o texto que os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eles não perceberam que era Jesus. Então Jesus fez uma pergunta para eles: por que vocês estão tristes? E eles viraram para Jesus e falaram assim: você não sabe? Quem é você que é tão desatualizado para não saber? Está todo mundo falando disso. E aí então eles começam a explicar para Jesus: olha, havia um homem que se chamava Jesus, nós acreditamos que ele era o Messias, nós passamos a segui-lo, e uma caravana de esperança começou a acompanhá-lo até que ele morreu. E então Jesus virou para eles e disse: como vocês demoram a compreender? E Jesus começou a explicar para eles o Antigo Testamento. Imagina você ouvir a interpretação do Antigo Testamento e cada momento da história do Antigo Testamento, cada profecia. Eu fico imaginando o momento em que chegaram na Arca de Noé, Jesus mostrando e dizendo assim: eu sou a arca, eu garanti passagem da morte para a vida, eu vou salvar vocês, aqui é sobre mim, aqui é sobre mim. E diz o texto bíblico que no versículo 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Você sabia disso? A Bíblia toda aponta para Jesus. No Antigo Testamento está contando para nós histórias a respeito de quem Cristo é. Tudo é a respeito de Cristo. Então, diz que eles chegaram no momento, aproximando-se de Emaús, o destino deles. Jesus fez como que seguiria a viagem. Eu adoro esse momento. Eles chegaram em Emaús e dizer: Jesus, a gente fica por aqui. E Jesus falou assim: tá bom. Continua o caminho dele. Como que seguiria? Mas aí então eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus disse: tá bom. E disse o texto que Jesus foi para casa com eles. Esse é o domingo da ressurreição. Talvez Jesus tinha coisas muito mais importantes para fazer naquele dia, não é? Não. Sabe por que não? Porque tudo que Jesus fez na cruz foi por isso. Ele quer fazer parte das nossas vidas. Você não pode hoje sair daqui sem levar a presença dele com você. Você precisa hoje fazer um convite a ele. Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Você já convidou Jesus para ser o teu Senhor, o teu Salvador? Você já convidou Jesus para entrar na tua casa e fazer parte de toda a tua vida e assumir o governo da tua vida? Pois Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Jesus fez o que fez na cruz por isso. Ele quer entrar, Ele quer celebrar esse momento conosco, compartilhar isso conosco. E foi o que Ele fez com os discípulos de Emaús. Quando estavam à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou. Ele pegou esse cálice, Ele pegou esse pão e Ele abençoou. E Ele partiu e deu a eles. E diz que no momento que Jesus partiu o pão, eles reconheceram: é Ele. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, Ele desapareceu. É Ele. Sabe, eu gosto de enxergar a história da redenção finalizando nessa história. Finalizando, sabe onde? Na mesa. É na mesa que essa história termina. Eu gostaria de dizer que para que nós tivéssemos lugar à mesa, Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Sabe por que Jesus fez o que fez? Porque Deus quer sentar à mesa conosco. E Ele quer celebrar a vida. E sabe qual é a última cena da história? Apocalipse 21 e 22. É uma mesa. É uma festa, a festa do Cordeiro, onde nós somos convidados a entrar e sentar na mesa do Rei. Celebrar a festa do nosso Rei amoroso e vitorioso. É a mesa. A mesa é o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso foi criado para ser celebrado como um jantar, uma refeição de amor. Nós celebramos o grande amor de Deus por nós. E nós assumimos o compromisso de compartilhar esse amor uns com os outros. Nós agora somos uma comunidade de amor, uma família espiritual que crê no Salvador e que compartilha essa mensagem ao mundo. E se você crê, eu quero te convidar a participar desse momento conosco, agradecendo a Deus pelo seu amor e assumindo o compromisso de compartilhar esse amor. Nós vamos agora orar, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua obra na cruz. Queremos te agradecer porque Jesus completou a obra da redenção, da salvação. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não há mais nada que nós precisamos fazer, Ele fez. E porque Ele fez, nós estamos hoje aqui, transbordando, Deus, de alegria e de esperança pela vida eterna que nós recebemos e por tantas promessas que temos de um futuro, de uma esperança viva. Pai, nós te agradecemos pelo teu corpo que foi esmagado na cruz, corpo representado aqui por esse pão. Tu te entregastes por nós voluntariamente, por amor. Nós queremos te agradecer pelo teu sangue representado aqui por esse cálice, porque através do teu sangue derramado, nós somos lavados dos nossos pecados e somos declarados justos. Pai, que amor. Obrigado pelo nosso Salvador. Nós agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.